E aí, meus amigos, tudo bem? Preparado para a nossa aula? Pega o seu caderno aí, desliga o WhatsApp, fica focado, anote as dicas do professor e já faça sua matrícula para o nosso segundo revisaço, que vai começar dia 2 de fevereiro aqui na Like Concurso. Dia 2 de fevereiro, segundo revisaço, ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau! Gente, vamos lá. Aula passada, a gente estava falando sobre o princípio da anterioridade tributária. Eu falei para vocês, olha, eu vou trazer uma questãozinha para exemplificar para vocês. E uma questão de segunda fase, que, em tese, é até mais difícil. Lógico que essa questão pode ser reproduzida, em outros termos, na primeira fase. Olha lá. Em 12 de novembro de 2016, o Estado X publicou lei para modificar, além da inflação, a tabela que estabelece os valores venais dos veículos, base de cálculo sobre o IPVA. O fato gerador do tributo naquela unidade da federação ocorre em 1º de janeiro de cada ano. Em janeiro de 2017, a autoridade administrativa efetuou o lançamento do tributo, já com base nos valores modificados. A leitura foi muito rápida, mas só para entender. Em dezembro, veio uma lei estadual, que alterou a base de cálculo do IPVA, em dezembro. Para a questão aqui, disse que essa lei já seria aplicada em 1º de janeiro do exercício seguinte. Certo, gente? Todo mundo entendeu aí? Tranquilo. Primeira coisa que você tem que ver aí foi o instrumento normativo correto. Foi a lei, ok. Precisa de algum outro instrumento normativo, precisa de lei complementar, emenda à Constituição. Precisa, Renato? Para alterar a base de cálculo do IPVA? Para aumentar tributo, como que se faz, gente? Não é por lei? Beleza. Alternativa A. O Estado X pode realizar o lançamento do IPVA em janeiro de 2017, já com a nova base de cálculo instituída em novembro de 2016? E aí, gente? A questão aqui envolve a anterioridade tributária, certo? E aí eu pergunto para vocês. É possível isso que aconteceu aí, isso que o governo do Estado fez, é possível de acontecer? Viola a Constituição, sim ou não? Não, não viola a Constituição, é possível de acontecer. Por quê, professor? Porque nós vimos que nós tínhamos alguns tributos que se sujeitam à anterioridade anual e à nonagesimal. Alguns tributos que se sujeitam à anterioridade nonagesimal, mas não à anual. Alguns tributos que não se sujeitam a nenhuma. Lembram disso? E a base de cálculo do IPVA? Nós estudamos que a base de cálculo do IPTU e do IPVA só se sujeitam à anterioridade de exercício, anterioridade anual. Então, ele foi e editou, aumentou a base de cálculo em novembro de 2016, no exercício de 2016. Ele pode ser exigido a partir de janeiro de 2017? Sim. Porque a partir de janeiro de 2017 já é outro exercício financeiro, ok? E a base de cálculo de IPVA, base de cálculo, eu não estou falando de alíquota, base de cálculo de IPVA só se sujeita à anterioridade anual, não respeita a anterioridade nonagesimal. Difícil, gente. Isso aqui é uma segunda fase. Você ia falar o que aqui, nesse caso? Novembro de 2016. Pode? Sim. Beleza. Aí você vai justificá-la, fundamentar nos artigos, tal, barará, bururu, 0,6 na sua conta já. Beleza. Se a nova lei, publicada em 12 de novembro de 2016, aumentasse a alíquota incidente sobre a base de cálculo, a majoração passaria a ser exigível para fatos geradores ocorridos a partir de qual exercício? Aí tá legal. Aí deu uma dificuldadezinha. Falei para vocês que a base de cálculo do IPVA só se sujeita à anterioridade anual. A gente teve muito pouco tempo, lógico, mas só para a gente entender. Nós temos a base de cálculo do IPTU, por exemplo, que é o valor venal da sua casa, certo? E a alíquota que incide sobre aquela base de cálculo. Quanto que você vai pagar de tributo? Você vai pagar 4% do valor venal da sua casa. Conseguiram entender, gente? Então, para você chegar no valor final do tributo, você tem dois fatores: a alíquota e a base de cálculo. Todo mundo comigo aqui? A base de cálculo do IPTU e do IPVA só respeita a anterioridade anual.
só respeita a anterioridade de exercício, certo? E a alíquota? A alíquota está em alguma daquelas exceções que a gente estudou, gente? Estava, Renato? Tinha lá a alíquota do IPTU e do IPVA? Não. A alíquota do IPVA, no caso aqui, respeita a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal, certo? E quando que ocorre o fato gerador? A questão falava, ocorre o fato gerador em 1º de janeiro, certo? Em 1º de janeiro, vai ter ultrapassado os 90 dias? Vai, gente? Não, ok? Então, e se essa lei aumentasse a alíquota, ela só poderia ser exigida lá no exercício seguinte, ok? Porque o fato gerador já teria ocorrido nesse exercício, que é em 1º de janeiro, e ela só poderia ser lá para o exercício de 2018. Beleza, gente? Alguma dúvida? Mais uma, só para a gente... Estou sentindo que vai cair uma dessas para vocês. Suponha que determinada medida provisória editada pela Presidenta da República em 29 de nove de 2012 estabeleça, entre outras providências, o aumento para diversas faixas de alíquotas previstas na legislação aplicável ao imposto de renda pessoas físicas. Nesse caso, com base no Sistema Tributário Nacional. Bom, MP pode majorar tributo? Lembram da aula passada? Como regra para você usar, para criar ou aumentar tributo, eu tenho que ter lei ordinária, certo? E a lei ordinária, e a MP tem força de lei ordinária, beleza? Essa MP, só para a gente não ir em questão por questão, essa MP viola de alguma forma a Constituição? O presidente poderia ter aumentado essa base de cálculo, gente? Poderia. Poderia. A MP não tem força de lei ordinária, Carleito? A lei ordinária não é a regra para a gente usar no direito tributário? Essa MP poderia tranquilamente. Mais uma. Município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo e resíduos provenientes de imóveis. Vocês assistiram a live de ontem? A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Vocês assistiram a live de ontem? Cara, eu vou dar aula de imunidade, então. Pode cobrar a taxa da igreja. Vocês não assistiram a live de ontem, gente? Você não lembra de imunidade? Eu ainda falei, dei esse exemplo aqui. Eu estou preocupado agora. Eu não sei se eu falo com vocês de imunidade, que é importante, ou... Mas vocês vão assistir hoje? Vamos lá. Comigo aqui. Deixa eu só fazer o que ele... Aqui. Código Tributário Nacional. Larga essa merda dessa apostila, já que o negócio tá feio. Vem comigo aqui. Sujeito passivo, bota fé no que eu vou falar agora aqui. Isso aí vai ter uma questão na sua prova. Presta atenção, olha para mim. Sujeito passivo da obrigação tributária. Quem vai pagar o tributo? Quem vai pagar o tributo é quem realizou o fato gerador. Se fosse só isso, né, professor? Eu estaria com 10 em direito tributário. Bom, nós temos duas espécies de sujeito passivo aqui no Código Tributário Nacional. O contribuinte, que é aquele sujeito que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, e o responsável tributário. Quem é o responsável tributário? Aquele que não tem relação pessoal e direta com o fato gerador, mas que a lei escolheu para que ele pagasse o tributo. Como assim, professor? Vamos tentar clarear o negócio aqui. Você tem algum servidor público aqui? Não? Olha lá, tem uma servidora pública aqui. Ela auferiu renda, certo? Ela aufere renda, o Estado paga o salário dela, ok? Beleza. Ela realizou o fato gerador do imposto de renda, certo? Só que quem recolhe o imposto de renda por ela?
que recolhe na fonte? É o Estado. É o Estado de Mato Grosso. Por quê, professor? Porque o Estado é o responsável tributário. Então, nós temos uma pessoa que realizou o fato gerador e a lei elegeu o Estado para recolher por ela. Mais uma aqui para tentar lembrar. Quem tem algum funcionário sabe que quem recolhe o INSS do funcionário é o empregador. Por que é o empregador? Porque a lei elegeu o empregador como responsável tributário. Conseguiram entender, gente? Contribuinte, então, aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. Vamos para o IPVA? Quem é o contribuinte do IPVA? O dono do carro. Beleza? Proprietário do veículo automotor. Agora, tem situações que a lei elege uma terceira pessoa, uma outra pessoa. E como que é o nome dessa outra pessoa? Responsável tributário. Ok? Responsável tributário é a pessoa eleita pela lei para recolher determinado tributo. Ok? Alguma dúvida? Lembrar do empregador que recolhe a contribuição previdenciária do empregado. Lembrar do empregador que recolhe o imposto de renda na fonte, né, do empregado. Ok, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Questão da OAB retrasada. Eu tenho um apartamento, aluguei para a Ana esse apartamento. Lá no contrato de aluguel consta aquela cláusula que todo contrato de aluguel tem. O inquilino é responsável pelo pagamento do condomínio, dos tributos, das taxas, de tudo. Beleza? Ana não pagou. O fisco veio e me executou. Eu posso, em sede de defesa, dizer, olha, então, não sou eu que estou devendo, porque naquele tempo lá, quem estava morando era a Ana. É possível, gente? Não. O contrato não faz força pelo fisco. Quem que elege o responsável tributário? Que eu falei umas 15 vezes. Lei. Lei. Só a lei pode escolher, pode eleger o responsável tributário. O contrato que eu fiz com a Ana não tem validade nenhuma com o fisco. E isso está onde, professor? Artigo 123 do CTN. Olha lá. Salvo disposições em lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Quem elege o responsável tributário é a lei. Convenção particular não tem validade perante o fisco. Tranquilo? Professor, e aí, o que você vai fazer com a Ana? Depois eu entro com uma ação civil de cobrança, tal, mas no âmbito tributário, nada a se fazer. Vamos lá. Bom, ainda em relação à responsabilidade tributária, é uma coisa que a gente sabe na prática, é uma coisa que a gente tem já no nosso cotidiano, e mais que a gente tem que aprender tecnicamente. Se você compra um apartamento e aquele apartamento é devedor de IPTU, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar o responsável pelo pagamento daquele IPTU, certo? Por quê, professor? Porque a dívida é próprio terreno, né? Não é assim que Stanley fala? Vamos lá. Artigo 130 do CTN. Artigo 130 do CTN. Então, a partir do momento que você... Agora, a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês, por que o adquirente responde pelos tributos do bem adquirido? Você vai olhar e vai falar, por causa do artigo 130 do CTN. Não é porque, é assim a vida, né? Os créditos tributários cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse dos bens imóveis, e bem assim os relativos à taxa pela prestação de serviços referentes a tais bens,
ou as contribuições de melhoria subrogam-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste no título prova da sua quitação. O que o artigo 130 está dizendo? Se você adquirir o bem imóvel, aquele imposto sobre a propriedade, aquela taxa de serviço e a contribuição de melhoria, subroga-se na sua pessoa, transfere para você, ok? Tranquilo? Essa é a regra. Tem alguma possibilidade do adquirente se livrar dessa situação, de às vezes ficar um tributo lá passado e eu conseguir me livrar dessa situação? O próprio CTN, o próprio dispositivo, traz uma possibilidade. Qual que é essa possibilidade? Quando constar no título a prova da quitação do tributo. Então, você vai comprar um apartamento, você faz uma escritura de compra e venda, não faz? O que você pede? Olha, conste no título aqui essa certidão negativa de tributo. Essa certidão negativa vai te dar a salvaguarda que você não será responsável tributário. Todo mundo entendeu, gente? Então, se você compra, adquire um bem imóvel, como regra, você responde pelo pagamento de todos os impostos decorrentes de propriedade, contribuição de melhoria e taxa de serviços. Não responde pela taxa de polícia. Quando que você pode não responder, Carlene? Quando constar no título prova da quitação. Eu junto a certidão e falo, olha, conste aqui conste na escritura essa certidão que coloca que eu não tenho débito nenhum. Alguma dúvida, gente? Beleza, Renato? Tranquilo. Parágrafo único traz aquelas hipóteses de você adquirir em asta pública. Então, você imagine que você vai para um leilão do Bradesco, excelentes descontos, leilão do Bradesco, leilão da Caixa, às vezes o corintiano compra, né, na empolgação, não tem condição de pagar, né? Mano, aí acaba tendo que a Caixa invadir, os MEN entrar, tirar ele no pau, e vende no leilão. E vende aquele apartamento no leilão. Pois bem, se você, pensa bem, se você fosse ao leilão e soubesse que aquele apartamento, que você ao comprar aquele apartamento, você herdaria todos os tributos daquele apartamento, tudo que aquele apartamento tivesse de dívida tributária, você herdaria. Você teria algum estímulo para comprar? Porque às vezes o débito tributário é o maior que a pessoa deixa, que a primeira coisa que ela deixa de pagar é tributo. Ok? Então, o que o CTN, para garantir a validade dessa asta pública, colocou? Olha, se você comprar em asta pública, você deixa de ser o responsável tributário. Ok? O valor dos tributos, o valor do débito tributário, fica subrogado no preço. O que isso quer dizer? Eu vou pegar o que você pagou e vou pagar os tributos. Você, comprador que comprou em asta pública, não tem responsabilidade. Conseguiram entender, gente? Tranquilo? Olha lá o parágrafo único. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre no respectivo preço. Não sei o que está acontecendo aqui. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, se você comprar um bem imóvel, como regra, você responde pelos tributos, salvo se constar no título prova da quitação. Agora, se você comprar esse bem imóvel em asta pública, você não responde pelos tributos. O valor que você pagou é que vai responder. Ok? Dúvida, gente? Tá rápido? Tá, né? Então, vamos lá. Artigo 131 do CTN. Artigo 131 do CTN. Deixa eu só ver até onde vai dar tempo aqui. Oi. Artigo 131 do CTN. Vamos lá. São pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Acabamos de ver quando você adquire um bem imóvel. O que esse inciso primeiro está falando? Olha, você que adquiriu um bem móvel, é também responsável pelo pagamento dos tributos relativos àquele bem imóvel. Ok? Tranquilo? A diferença aqui é essa. O inciso primeiro do artigo 131 trata dos bens
móveis. Então, se você adquirir um bem imóvel, você também é responsável pelos tributos devidos por aquele bem. Tranquilo? Alguma dúvida? O sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro. Deixa eu só parar por aqui. Olha só, gente. O sujeito morreu. Droat Cesini, né? Vocês estudaram com Stanley, muito legal. A partir do momento que o sujeito morreu, Droat Cesini, abre-se a sucessão, certo? Abre-se a sucessão. E, enquanto não dividir, falar essa casa é sua, aquela moto é sua, aquela carrinho de mão é seu, enquanto não fizer isso, todos esses bens do decujus formam um espólio. Lembram disso? Beleza. O que esses dispositivos vão nos dizer? O que vai acontecer com o tributo deixado pelo decujus, certo? O que vai acontecer com o tributo deixado pelo falecido? Houve uma inversão aqui do CTN. Por quê? O que o CTN está querendo dizer? Olha, o sujeito faleceu. Enquanto não for feita a meação, quem que responde pelo pagamento dos tributos? O espólio. Beleza? E depois que eu dividi, falou, esse aqui é seu, esse aqui é seu, esse aqui é seu. Quem que vai responder? O sucessor. Conseguiram entender, gente? Tranquilo? É isso que o inciso 3º e o inciso 2º estão dizendo. Abriu a sucessão, ainda não fez a partilha, quem responde é o espólio. Depois de feita a partilha, quem responde são as pessoas que sucederem, beleza? Que ficarem responsáveis por aquele bem. Alguma dúvida, gente? É muito fácil, a única atenção que você tem que ter é esse marco temporal. Teve a sentença de partilha, já partilhou os bens? Então quem vai responder é o sucessor. Não teve a sentença de partilha. Quem vai responder é o espólio. Podendo, inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, chegar até o inventariante, se o inventariante, que é o responsável pelo espólio, não pagar. Certo, gente? Alguma dúvida? Beleza, vamos lá. Artigo 132, igual bala, eu nunca dei essa aula tão rápido assim na minha vida. Artigo 132, direito tributário é tão lindo que você tem que saber conceitos de direito empresarial. Olha lá. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra é responsável pelos tributos devido até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Artigo de difícil redação, né? Mas de fácil conclusão. A Croton comprou a Unic. A Croton incorporou a Unic. Certo? O que esse dispositivo diz? Se você efetuou a incorporação, você, empresa remanescente, Croton, vai responder pelos tributos até a data do ato. Beleza? Todos os tributos que a Unic tinha até a data do ato de incorporação foram literalmente incorporados pela Croton. Conseguiram entender, gente? Tranquilo? O que é basicamente aqui? A pessoa jurídica que restar, a pessoa jurídica que sobrar, a pessoa jurídica que titularizar a atividade, ela vai responder pelos tributos deixados pela pessoa jurídica anterior. Estão entendendo, gente? Fusão. Então, imagine que o Hospital Jardim Cuiabá e o Hospital Santa Helena se unam. E aí fica o Hospital Santa Cuiabá, beleza? O que vai acontecer? O Hospital Santa Cuiabá, essa terceira pessoa que foi criada a partir da incorporação das duas, da fusão das duas, desculpa, passa a ser o responsável tributário, ok? Pelos tributos devidos pelas duas empresas. Todo mundo comigo aqui, gente? Tranquilo? Beleza? Isso, basicamente é isso. Você quer comprar a empresa? Quero comprar a empresa. Você quer comprar o Corinthians hoje? Quero comprar o Corinthians. Então fica com 1 bilhão de dívida do estádio. Pronto, simples. Tranquilo? Beleza. E o parágrafo único, professor? O que o parágrafo único está dizendo? O que o parágrafo único tem de diferente aí? Vamos lá. O parágrafo único é aplicado, já vou antecipando antes de ler, para casos de extinção.
Então, eu não estou unindo uma empresa com outra, eu não estou separando uma empresa da outra, eu não estou criando uma empresa nova, eu extingui, eu encerrei a minha atividade. Certo, gente? Então, vamos lá. Deixa eu pegar desse lado aqui. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção da pessoa jurídica de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou pelo seu espólio, sobre a mesma ou outra razão social ou sobre firma individual. O que esse parágrafo único está dizendo? A pessoa jurídica foi extinta, mas eu, Yuri, sócio, continuei a atividade, ainda que sobre outra razão social. Então, eu tinha uma escola, essa escola foi extinta, ok? Beleza. Um mês depois, eu abri outra escola. Tranquilo? O que isso aqui está dizendo? Olha, você vai responder pelos débitos lá da escola que você encerrou. Ok? Tranquilo? Se eu encerrar uma atividade empresarial e começar outra imediatamente, eu vou responder pelos débitos, eventualmente, da sociedade anterior. Tá beleza, Renato? Tá entendendo ou não? Tá rápido, gente? Tem que ser rápido mesmo, não tem jeito. Bom, comigo aqui, no 132, a gente está falando de fusão, incorporação, transformação. Beleza? A Croton incorporou a Unic. A Unic passou a ser parte de uma estrutura maior, que é a Croton, certo? E se eu comprar a atividade? E se eu comprar a atividade? Se eu adquirir a atividade? Você tem um açougue, eu não fundi com o meu açougue, eu não dividi o seu... Eu comprei o seu açougue. Comprei a sua atividade comercial. E aí, gente, o que você acha que vai acontecer comigo? Eu vou ser responsável pelos tributos. É fácil, né, de ter. Tudo você vai ser. Só tem que se atentar para os detalhes. Vamos lá. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir outra, que comprar outra, por qualquer título, fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sobre mesma ou sobre outra razão social, ou sobre firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquiridos, devidos até a data do ato. Fácil, Renato? Tranquilo, né? Só que tem dois detalhes aqui que merecem a nossa atenção. Esse cara que comprou, ele pode responder sozinho, ou ele pode responder subsidiariamente. Tem duas situações, então. Ele compra e ele pode responder sozinho, ou ele pode responder subsidiariamente com outra pessoa. Ok? Quando que ele vai responder sozinho? Quando que ele vai responder por toda a dívida sozinho? Quando o cara que vendeu cessar a exploração de atividade econômica. Estão entendendo, gente? Então, eu comprei de você um açougue. Você desistiu de ser açougueira, parou. Nesse caso, eu, adquirente, vou responder pelos tributos sozinhos. Todo mundo comigo? Beleza? Agora, eu comprei dela e ela continuou a atividade econômica. Ela continuou sendo açougueira. E aí? Nesse caso, a gente vai cair no inciso 2º. Vamos lá. Integralmente, eu vou responder integralmente se o alienante cessar a exploração da atividade econômica. Beleza? Ou subsidiariamente com o alienante, se esse prosseguir na atividade econômica ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Só um detalhe aqui. OAB passada caiu na primeira fase, responsabilidade tributária, e na segunda fase também, responsabilidade tributária. Então, é bom a gente ter... É um tema muito interessante, porque confunde bastante. Na Procuradoria, na segunda fase da PGE daqui, caiu também responsabilidade tributária. Por que confunde bastante? Porque o cabra vira uma loucura na cabeça dele. Primeiro, porque ele tem que entender se é fusão
incorporação ou se ele está adquirindo, certo? Como que eu vou entender isso, professor, na hora? Fusão e incorporação sempre vão ter duas pessoas que vão se tornar uma terceira, ou uma terceira que incorpora a outra, ok? Aqui, nesse dispositivo, no 133, eu simplesmente compro a atividade comercial dessa empresa. Eu chego lá e compro a Univag. Beleza? Eu não fiz nenhum processo de fusão, de incorporação. Eu, pessoa física, fui lá e comprei a atividade, o ponto comercial da Univag. Beleza, gente? Pra você ter uma ideia, na prova de procurador de Estado, que o povo estuda tributário de forma bem profunda, muitos erros. Ok? Então, eu vou responder integralmente se o alienante encerrar as atividades e vou responder subsidiariamente se esse alienante continuar a atividade ou iniciar uma nova atividade dentro de 6 meses. Beleza? Tranquilo, de até 6 meses. Alguma dúvida, gente? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Parágrafo 1º. O que acontecia? Também muito parecido com a questão da alienação em asta pública. O processo de falência, a lei falimentar, ela tem como base um princípio. Não sei se lá ela conseguiu chegar em falências com vocês. É o princípio da preservação da empresa. Por que a lei de falência existe? Não é para dar calote nos outros. É para preservar a empresa. Porque você preservando a empresa, você preserva os empregos que ela gera, a atividade econômica que ela gera. Ok? E uma das possibilidades é, dentro do processo de falência, o administrador judicial alienar o estabelecimento. Então, vocês lembram daquela marca Zump? De calça, gente, tá tão velho assim, né? Tinha uma marca Zump de calça jeans. Renato, você lembra, né? A Zump faliu. Beleza. Só que aí tem uma questão. Se o cara for comprar a atividade comercial da Zump e ele tiver que responder por todos os tributos que a Zump deixou, você concorda que ninguém vai querer comprar, né? Porque, mais uma vez, a dívida tributária é sempre a mais alta, porque é a primeira que para-se de pagar. Ok? Então, o que o parágrafo 1º, inciso 1º, está dizendo? Olha, tudo isso que a gente estudou não vai se aplicar se a minha compra for feita em processo de falência. Então, se eu me habilitar num processo de falência e comprar uma empresa, eu não respondo pelos tributos dela. Ok? Todo mundo comigo? Regra, o adquirente responde pelos tributos deixados pela empresa. Exceção, se esse cara comprar em um processo de falência, ele não responde. Por quê, professor? Preservação da empresa. Estímulo a esse cara a comprar, né? Senão ninguém ia comprar. Tranquilo? E o segundo aqui é uma consequência também do processo, também é previsto na mesma lei, que é você comprar uma filial ou unidade produtiva em processo de recuperação judicial. A lei é a mesma, falência e recuperação judicial. Tenho certeza que vocês já leram muito, né, dessa lei, estudaram muito, que é uma lei muito gostosa de se ler, e sabem tudo relativo a isso. Então, se eu comprar uma filial em um processo de recuperação judicial, que é uma fase, não necessariamente, mas geralmente pré-falimentar, eu também não respondo pelos tributos, ok? Recuperação judicial visa preservar a empresa e visa preservar a empresa que ainda é viável. Então, a minha atividade econômica ainda é viável, eu preciso organizar um pouco. Como que eu vou fazer para organizar? Eu vou vender uma filial minha, ok? Você que comprar minha filial não responderá pelos tributos. Todo mundo comigo, gente? Tranquilo? Se Deus quiser, vai cair isso aí na prova de vocês. Vamos lá. E aí vem o parágrafo 2º. Por quê? Porque nós estamos no Brasil. Então, eu preciso resguardar. Certo? O que acontecia assim, né, lá na Dinamarca? O cara pedia recuperação judicial ou pedia falência. Aí vinha um sobrinho dele, ou vinha
A esposa dele, ou vinha alguém relacionado a ele, algum representante dele, comprava aquela atividade comercial. Se ele comprava atividade comercial, ele comprava zerinho de tributo, certo? E quem, na prática, continuava com a exploração era o antigo falido. Então, para vedar essa fraude, o parágrafo 2º traz algumas situações. Ele fala, olha, você não vai ter esse benefício se você for parente do falido ou do sujeito da recuperação judicial, ok? Você não vai ter esse benefício se você for identificado como agente do falido, o famoso laranja, né? Coloquei você lá para comprar para mim, mas eu que vou administrar. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? E, lógico que você não vai ter esse benefício se você for sócio da empresa que faliu, né? Você é sócio da empresa, aí você vai comprar a empresa que você é sócio já. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Beleza? Vamos lá. Artigo 134 do CTN. Artigo 134 do CTN, chamado de responsabilidade de terceiros. Terceiros que, a princípio, não tem nada a ver com o fato gerador, mas que acabam se tornando responsáveis. Vem comigo aqui. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervirem ou pelas omissões que forem responsáveis. Vamos lá, primeiro ponto aqui. Na prova de vocês de amanhã, que vai ser uma prova objetiva, você tem que responder de acordo com o texto da lei. O texto da lei está falando que é uma responsabilidade solidária, certo? Respondem solidariamente. Mas aí, antes disso, ele fala, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Consegue perceber uma dissonância aí? Porque na responsabilidade solidária, você pode cobrar integralmente a dívida de um ou de outra pessoa, sem ordem de preferência. Lembram disso, gente? Na solidariedade, aliás, a característica da solidariedade é que não tem ordem de preferência. Você responde pela integralidade da dívida, ele responde pela integralidade da dívida, sem escala de preferência. Só que aí, no início do dispositivo, eles falam, no caso que um não puder pagar, aí você responde. Bom, a doutrina e a jurisprudência entendem de forma pacífica que nós estamos falando de uma responsabilidade subsidiária, que, na verdade, houve um erro técnico aí do legislador. Ok? Por que subsidiária? Porque primeiro eu vou procurar do filho. Se o filho não tiver, aí eu vou nos pais. Beleza, gente? Só que, na prova de amanhã, se cair a redação literal, a literalidade da lei ou do dispositivo, se cair isso que vocês estão vendo aí, vocês marquem como correto. Beleza? Tranquilo? Só se cair uma questão mais jurisprudencial, que pode também ser o caso, né? Então, vocês vão ter que saber discernir na hora lá. Beleza? Vamos lá. Nós temos duas formas, gente. Duas formas de responsabilidade tributária. Nós temos duas situações, e aqui presta atenção comigo. Duas situações de responsabilidade tributária. Nós temos a responsabilidade por substituição e a responsabilidade por transferência. Olha aqui comigo. Responsabilidade por substituição, aquele sujeito nasce e morre como responsável. Como assim, professor? Você tem uma empregada doméstica, certo? Você, desde sempre, a partir do momento que você contratou ela, você é responsável por recolher as contribuições previdenciárias dela, certo? Beleza? Essa responsabilidade por substituição. Desde o início, a lei já te nomeou como substituta. Beleza? E nós temos a responsabilidade por transferência. E o que é a responsabilidade por transferência? Na responsabilidade por transferência,
De início, nós tínhamos um responsável, o filho. Beleza? Aqui no primeiro exemplo que a gente vai dar. O filho era o responsável, o filho menor. Só que, em razão desse filho menor ter praticado um determinado ato e não ter condição de pagar o tributo, essa obrigação do filho menor se transfere para o pai. Conseguiram entender a diferença? Comigo aqui. Meu filho, minha filha, tem uma casa, certo? Ela é sujeito passivo de IPTU, certo, gente? Capacidade civil não se confunde com a capacidade tributária. Beleza? Tranquilo. Ela é sujeito passivo de IPTU. Eu tenho, a princípio, algum tipo de responsabilidade? A princípio, não. Ela não pagou o IPTU. E eu, né? Lógico que também não paguei. O que vai acontecer? Essa responsabilidade vai se transferir para mim. Estão entendendo, gente? Todo mundo comigo aqui? Isso se chama responsabilidade por transferência. Responsabilidade por transferência. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então, a partir de agora, nós estamos estudando a responsabilidade por transferência. É claro que não vai dar para a gente ler um por um, mas aqui... Oi? Você achou que era só dois aí. Aqui, normalmente é quem tem uma obrigação de garantir aquela situação. Então, quem está aqui? Os pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores. Eu, como pai, eu deveria velar pela solidez tributária da minha filha. O tutor, da mesma forma. O inventariante. Você lembra que o espólio tinha responsabilidade? Lembra que, aberta a sucessão, cabe ao espólio pagar os tributos? E se o espólio não pagar? Quem que vai pagar? O inventariante, aqui embaixo. Ele vai estar. Beleza? Na administração judicial, o administrador. Beleza, gente? Tranquilo? Não dá para a gente ver um por um aqui, que o negócio está apertado. Né, Renatão? Ainda tem um princípio que a gente tem que passar aqui. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá beleza? Quanto tempo nós temos aí? Ah, tá tranquilo então, turmada. Tá tranquilo então. Anotem essa súmula aí, por favor. Vai cair amanhã. E vocês vão... Tá vendo? Estou confundindo com a aula de penal. Acho que é 552. Ah, depois eu coloco, gente. Espera aí, que senão se eu for pesquisar aqui vai demorar. Beleza, gente. O que o STJ entende sobre esse ponto? Olha lá em cima no dispositivo. Eu consigo passar aqui? Nos casos de impossibilidade de exigência de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis aí, lá embaixo. O que acontece? Havia uma divergência, uma celeuma doutrinária no seguinte sentido. Que obrigação que o pai responde? Porque eu tenho obrigação tributária. O tributo em si, o IPTU, certo? A multa moratória decorrente do atraso. Toda vez que você atrasa um tributo, você tem que pagar a multa. Certo, gente? A multa compensatória. Às vezes, se você não declara determinado bem para a Receita, além da multa moratória pelo atraso, ela vai ter uma multa punitiva. Certo? Aí ficou a situação. E aí, o pai, por exemplo, ele responde só pelo tributo e pela multa moratória, pelo tributo e pela multa moratória, mas não pela punitiva? O que o STJ entendeu? Entendimento sumulado. Responde por tudo. Tudo.
do tributo, multa moratória e multa punitiva. Tributo, multa moratória e multa punitiva. Ok, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Então responde por tudo. Deixa eu só pegar o número da súmula aqui. 554, né? Súmula 554 do STJ. Beleza? Obrigado. Alguma dúvida, gente? Beleza, ó, o que dava para, lógico que tem muito mais coisa, mas considerando o nosso tempo, né? O que dava para a gente mencionar sobre essa situação tá aí. Sobre responsabilidade tributária para amanhã tá aí. Se Deus quiser, vai cair uma questão ou duas amanhã para vocês. Certo? Outra questão que eu quero revisar com vocês, que acabou que não deu tempo de eu falar na aula passada, é do princípio da capacidade contributiva. Ninguém só olha para mim. Princípio da capacidade contributiva. Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. O que é o princípio da capacidade contributiva? Deixa eu só pegar o dispositivo aqui. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. O que o princípio da capacidade contributiva prevê, Renato? Olha, sempre que possível, o imposto vai levar em consideração a sua renda, a sua possibilidade de pagamento. Certo, gente? Então, você imagina a situação. Eu vou comprar 5 quilos de arroz. Eu pago 2,5% de ICMS, por exemplo. O Eike Batista vai comprar 5 quilos de arroz. Quantos por cento de ICMS ele vai pagar? 2,5%. Veja, é justo uma pessoa que ganha um salário mínimo paga o mesmo tributo que o Eike Batista. Então, a Constituição, para tentar fazer uma questão de justiça tributária, colocou essa situação. Olha, sempre que possível, o imposto vai ter caráter pessoal e vai ser graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte. Certo, gente? E para garantir essa capacidade contributiva, a Constituição permite algumas situações. A primeira situação é a progressividade. Progressividade tributária. O que é a progressividade tributária, meu amigo Renato? A alíquota cresce conforme a base de cálculo aumenta. Então, progressividade tributária, o que é? A alíquota cresce conforme a base de cálculo aumenta. Aqui no Brasil, quem ganha um salário mínimo, qual que é a alíquota do imposto de renda? 0. E aí, conforme a renda dele vai crescendo, a alíquota do imposto de renda vai crescendo. Sim ou não, gente? Beleza? Isso é progressividade. A alíquota cresce conforme a base de cálculo aumenta. Beleza? Alguma dúvida? Na Constituição, nós temos 3 impostos progressivos. Imposto de renda, ITR e IPTU. Na Constituição Federal, nós temos 3 impostos progressivos. Imposto de renda, ITR e IPTU. Certo, gente? E por decisão do STF, não há previsão na Constituição Federal, mas por decisão do STF, nós temos mais um imposto progressivo, que é o ITCMD. Imposto sobre transmissão, causa mortes ou doação, e doação. Beleza, gente? Então, só esses 4 no nosso ordenamento são progressivos. O que é um imposto progressivo? A alíquota cresce conforme a base de cálculo aumenta. Tranquilo? IR, TR, IPTU e, por decisão do Supremo, o ITCMD.
Beleza. E também, para abraçar esse princípio da capacidade contributiva, nós temos a chamada seletividade tributária. Nós temos a chamada seletividade, princípio da seletividade. O que é a seletividade tributária? Vamos animar, vamos animar. O que é a seletividade tributária? Na seletividade tributária, gente, a alíquota vai ser maior ou menor analisando a essencialidade do produto e ou do serviço. Na seletividade tributária, a alíquota vai ser maior ou menor de acordo com a essencialidade do produto ou do serviço. Progressividade, a alíquota aumenta conforme a base de cálculo cresce. Lembrado do imposto de renda. Renato, 27,5% que paga. 100 mil por mês. Seletividade, a alíquota aumenta ou diminui de acordo com a essencialidade do produto e do serviço. Cigarro é um bem essencial da nossa vida. O IPI do cigarro é lá em cima. Com base em quê, professor? Seletividade. Caviar é um produto essencial da nossa vida. O tributo sobre o caviar é lá em cima. Por quê, professor? Porque não tem essencialidade. Então, a alíquota do caviar é diferente da alíquota do arroz branco, do feijão carioquinha. Por quê? Porque um é mais essencial que o outro. Isso é com base em quê? Seletividade tributária. Certo, gente? Tranquilo. Falou de essencialidade, falou de seletividade. Beleza? Tranquilo. Nós temos 2 impostos seletivos. 2 impostos seletivos. O ICMS e o IPI. 2 impostos seletivos. O ICMS e o IPI. Quais são os impostos seletivos, turma? ICMS e IPI. Nesse ponto, gente, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Posso prosseguir? Entenderam qual que é a diferença de progressividade e seletividade? Beleza. Já que ninguém assistiu, né? Vamos falar um pouco sobre imunidade tributária, que é muito importante. Sei que teve um colega que assistiu até... Mas fica aí que... Ainda bem que vocês não assistiram. Achei que a câmera não me pegou num ângulo bom. Vamos lá, gente. Artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Vai ter uma questão da prova de imunidade. Vai ter. Artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Imunidades tributárias. Artigo 150, o caput, você já conhece a redação, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6º, a linha A. Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Gente, imunidade tributária recíproca. Imunidade tributária recíproca. É vedado à União, Estado e Distrito Federal instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Qual que é o fundamento dessa imunidade? Ah, professor, um tem que pagar para o outro, né, tal. Fundamento dessa imunidade, gente,
É o pacto federativo, é a autonomia do ente federativo. Vamos imaginar que o Bolsonaro eleito queira sacanear com um governador do PT. O que ele poderia fazer? Pesar a carga tributária em cima dele. Um governador do PT queira sacanear com um prefeito do PSL. O que ele poderia fazer? Pesar a carga tributária sobre ele. Então, para evitar isso e para assegurar a autonomia do ente federativo, a Constituição estabeleceu essa imunidade. Olha, a União não pode cobrar imposto do Estado, o Estado não pode cobrar imposto da União, a União não pode cobrar do município, o município não pode da União, e vocês já entenderam a salada aí. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Percebam que essa imunidade tributária, e as que a gente vai estudar daqui para frente, ela se refere a impostos. Impostos. O município pode cobrar taxa de coleta de lixo de um imóvel da União? Pode. Essa imunidade só abarca o imposto. Beleza? E aí, gente, o parágrafo 2º traz a imunidade tributária recíproca por extensão. Parágrafo 2º traz a imunidade tributária recíproca por extensão. Olha lá. A vedação do inciso 6º, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. Vamos lá. Gente, o que esse parágrafo 2º está dizendo? Olha, a União tem imunidade, o município não pode cobrar imposto dela. O parágrafo 2º estende essa imunidade às autarquias e às fundações públicas, ok? Então, o DETRAN é uma autarquia, o INSS é uma autarquia. Eles têm essa imunidade recíproca por extensão, certo? A Constituição Federal estende essa imunidade às autarquias e às fundações públicas. Mas tem um detalhe, e aí vocês já perceberam, né? Eu não posso cobrar imposto relativo a patrimônio, renda ou serviços vinculados à finalidade essencial do órgão. Ok? Então, vamos lá. O DETRAN, autarquia estadual, resolve ter um carro lá. Usa para suas finalidades essenciais. Esse carro vai precisar pagar IPVA? Não. Beleza? Não vai precisar pagar IPVA. Por quê? Porque o DETRAN, como autarquia, tem esse benefício da imunidade tributária recíproca por extensão, por previsão do parágrafo 2º da Constituição. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Só que até agora está tranquilo, Renato. O problema é eu perguntar para vocês e cair na prova de vocês em relação à empresa pública, a uma sociedade de economia mista. Vocês estudaram em direito administrativo que essas pessoas jurídicas, diferente da autarquia que tem natureza de direito público, a empresa pública e a sociedade de economia mista tem natureza jurídica de direito privado. E exercem, muitas vezes, atividade econômica. Correio exerce atividade econômica, Caixa Econômica Federal exerce atividade econômica, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, exerce atividade econômica, Petrobras e assim sucessivamente. A pergunta que chegou até o STF é possível estender essa imunidade recíproca para uma empresa pública ou para uma sociedade de economia mista? A resposta é aquela que todo estudante de direito gosta de ter e tem na ponta da língua. Depende. Depende do quê, professor? Só para antecipar, o STF entendeu que os Correios têm imunidade tributária recíproca, porque exercem com exclusividade o serviço postal. Ainda que tenha uma concorrência no SEDEX, tal, mas o serviço postal, entrega de carta, é exercido exclusivamente pelos Correios. Ok? Depende do que, então, professor? Depende de dois fatores.
dessa empresa pública ou dessa sociedade de economia mista exercer uma atividade econômica sem concorrência, beleza? Então, o primeiro requisito para ela ser imunizada, ela exerce uma atividade econômica de forma exclusiva. Nós temos a Infraero, empresa pública responsável pela administração dos aeroportos do Brasil. Só a Infraero administra o aeroporto Marechal Rondon aqui em Cuiabá. Não tem uma concorrência para ela, a não ser que privatize e tal futuramente. Mas sem privatizar, só a Infraero pode administrar o aeroporto Marechal Rondon. Ela concorre com alguém? Se você quiser ir lá administrar, você pode? Não. A Infraero tem imunidade tributária, ok? Segundo decisão do STF. Então, o primeiro requisito é exercer um serviço público em exclusividade, certo, gente? Então, eu tenho que exercer o serviço público em exclusividade. E, é lógico, eu não posso estar em concorrência com outros. Eu não posso concorrer com terceiros. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Caixa Econômica Federal tem imunidade? Baseando nesse exemplo que eu falei, gente. Caixa Econômica Federal tem imunidade? Não tem. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal é um banco. E está concorrendo com o Itaú, com o Santander, com... nem lembro mais qual, da Bemate ainda tem? Bemate é do tempo de Renato. Porque não seria justo, né, gente? Uma empresa pública que está concorrendo em igualdade com outros no mercado, ter uma imunidade tributária, não pagar imposto, enquanto os outros pagarem. Certo, gente? Tranquilo? Então, se a empresa pública, a sociedade de economia mista, exercer um serviço público, prestar um serviço público, primeiro requisito, em regime de exclusividade, segundo requisito, aí ela tem a imunidade. Beleza? Tranquilo? Pode cair na prova de vocês. Empresa, aliás, foi uma sociedade de economia mista criada para fornecimento de água em determinado município. Uma sociedade de economia mista criada para fornecimento de água em determinado município. Pergunto a vocês, fornecimento de água é um serviço público relevante? Sim. Ela atua em exclusividade, não tem concorrência para fornecimento de água. Ou privatiza e dá para um, ou mantém na mão do Estado. O STF entendeu que ela tem direito à imunidade tributária, mesmo sendo uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista tem capital privado. Vocês estudaram lá. Mas ela tem imunidade. Beleza? Alguma dúvida, gente? Beleza? Você entendeu? É verdade. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e município, inciso 6º, instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Garantir o que aqui? Garantir liberdade religiosa. Entra um Hitler aqui para governar o Brasil, que não gosta de judeu. O que ele podia fazer para minar a religião? Pesar a carga tributária. Colocar uma carga tributária inviável que faça com que ela feche. Então, todos os templos de qualquer culto, e a gente vai ver que essa imunidade é interpretada de forma extensiva, eles são imunes, independente de denominação. Candomblé, umbanda, católico, evangélico, espírita, budista, tudo que vocês imaginarem, há a incidência de imunidade tributária, não, né? A imunidade tributária. Beleza? Pois é, tem um doutrinador que é um doutrinador de grande relevância, que é o Leandro Paulsen, que até foi relator do Lula, lá do processo do Lula, que ele entende que pela Constituição invocar a Deus no preâmbulo não poderia ter incidência dessa imunidade em templos satânicos. Mas, sim, eu não tenho nenhum julgado nesse sentido, né? É um posicionamento meramente doutrinário.
Ah, tá. Maçonaria não tem imunidade tributária. A maçonaria se autodenomina como uma entidade não religiosa, tá? Maçonaria não tem imunidade tributária. Beleza? Segundo ponto aqui. Essa imunidade, gente, é interpretada de forma extensiva. O que o STF quer? O STF quer garantir a máxima efetividade da liberdade religiosa. Ok? Então, essa imunidade se estende à casa paroquial, que é a casa do padre? Sim. Ao apartamento do pastor que está em nome da igreja? Sim. Ao carro que o presidente do centro espírita dirige? Sim. Beleza? Tranquilo? Professor, foi um caso acho que foi na PGE São Paulo, salvo engano, de um pastor que tinha um carro, tipo uma Ferrari, era alguma coisa assim, e perguntava se haveria imunidade. A Ferrari estava em nome da igreja e tal. Sim, haver. Ah, desculpa. Beleza, gente? Alguma dúvida? É o próximo, é o que eu vou falar agora. É estacionamento. Ah, sim, sim. Toda a imunidade que a gente estudar daqui para frente só recai sobre impostos. Nós temos 5 espécies tributárias: impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições gerais, certo? Essa imunidade que a gente está tratando incide sobre impostos. A igreja deve taxa? Deve taxa, normal. Deve uma eventual contribuição de melhoria? Sim, normal. Beleza? Professor, o que mais aqui? O que mais tem de interessante? A igreja tem um estacionamento. A igreja se localiza no centro e tem um estacionamento bem amplo. Os cultos são quartas e domingo. E durante a semana, aquele estacionamento é utilizado, ele é alugado, e as pessoas que querem ir no centro, tal, nas lojas, pagam aquele estacionamento da igreja. Pergunto a vocês, esse estacionamento é imunizado? Tem imunidade? Sim. Sim. Segundo o STF, sim. Se o valor arrecadado com o dinheiro daquele estacionamento é revertido para as finalidades essenciais da igreja, para a finalidade religiosa, tem imunidade. Beleza? Tranquilo? Vamos, já que você se assustou com essa situação, vamos para uma outra. A igreja comprou um apartamento para o padre. O padre estava com pouco espaço, comprou um apartamento maior. E aquele apartamento antigo eles alugaram. Ok? Pergunto a vocês, esse apartamento antigo, alugado a terceiros, tem imunidade? Tem imunidade. Desde que o valor do aluguel seja revertido às finalidades essenciais da igreja. Beleza? Interpretação extensiva aí do dispositivo. Mas como é que eu vou saber que não é convertido para finalidade? Aí só quem alega tem que provar, né? Se o fisco quiser. Mas a questão também pode trazer alguma coisa. Não, a questão vai ter que falar que reverte para as finalidades da igreja. Se não reverter, se falar que não, que usa em outras finalidades. Ou se é cedido por algum irmão, aí nesse caso. Nesse caso aí não, porque não está em nome da igreja. Mas aí não entra, acho que não. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida nesse ponto? Vamos continuar, então. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e município instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive de suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Primeira imunidade dos partidos políticos. Por que existe essa imunidade? Garantia da liberdade política no nosso Brasil. Beleza? Os partidos políticos podem se programar, se planejar, sem ter que pensar em pagar imposto incidente sobre patrimônio, renda ou serviço prestado. Beleza? Tranquilo? Mesmo raciocínio. O partido político tinha uma sede. Viu que a sede ficou pequena.
mudou para uma outra bem maior, e aquela sede antiga ele alugou para terceiros. O dinheiro do aluguel é revertido para as finalidades partidárias. É imune aquele imóvel, permanece imune. Os dois serão imunes. Beleza, gente? Tranquilo. Detalhe importante aqui, e foi objeto de uma prova que eu acho que 99% errou. 95%. Essa imunidade só se aplica aos sindicatos dos trabalhadores, dos empregados. Não tem imunidade para o sindicato patronal. Beleza? Não há essa imunidade para sindicato patronal. Essa imunidade só se aplica para o sindicato dos trabalhadores. Alguma dúvida, gente? Também vão ser imunes as entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, desde que atendam os requisitos fixados pela lei. E aqui nós temos uma imunidade condicionada, certo? Essas duas últimas, a entidade de educação e de assistência social, só vão receber essa imunidade se atenderem os requisitos fixados pela lei. E aonde estão esses requisitos? E qual é essa lei? Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional traz requisitos para que essas entidades gozem de imunidade. Qual é esse requisito? São 3, na verdade. Primeiro é não distribuição de lucros e dividendos. Primeiro requisito que a lei estabelece, não distribuição de lucros e dividendos. Ok? Está todo mundo comigo aqui? Está aí, Carlene? Beleza. Não distribuição, não dormiu à noite, né? Está com o cara nervosa, sei como que é. Nós vamos conversar daqui a pouco, vou conversar com vocês. Não distribuição de lucros e dividendos. Segundo requisito, aplicação. Porque, gente, não distribuir lucro é diferente de você não ter lucro. Consegue entender? Uma coisa é você ganhar dinheiro, lucrar com a sua atividade econômica. Outra coisa é você pegar esse lucro e dar para o administrador. Consegue entender? Beleza. Então, primeiro, não distribuir lucro. Segundo, todo o excesso de receita dela ela tem que aplicar nas suas finalidades essenciais. Certo? E terceiro, tudo tem que ser aplicado, além das finalidades essenciais, em território nacional. Não pode pegar uma entidade educacional sem fins lucrativos e aplicar o seu lucro numa escola em Cuba. Beleza? A Unic deixou de ser assim quando a Croton comprou. A Unic era sem fins lucrativos. A Unic era uma entidade educacional sem fins lucrativos. Na verdade, não. Antes da Croton comprar, eles tiveram um alinhamento de mercado e tal. Acho que uns 2 anos antes da Croton comprar, eles fizeram voltar. Mas o São Gonçalo, por exemplo, entra aqui. Colégio São Gonçalo, Coração de Jesus, Notre Dame, tudo entra aqui. Beleza, gente? Alguma dúvida? Bora. Também vão ser imunes os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Vamos lá. O que tem de mais interessante aqui é, primeiro, independe da natureza do livro, do jornal e do periódico, certo? Não cabe ao julgador, não cabe a mim, não cabe a você analisar o aspecto cultural desse livro. Ah, mas é uma Playboy, não traz nada de cultura. Não cabe a nós analisarmos. Beleza? STF entendeu que periódico, revista, jornal, qualquer que seja a sua natureza, ele tem a imunidade. Ok? Lista telefônica, foi objeto de questionamento do STF. Lista telefônica, um periódico, né? Vinha anualmente, acho que hoje não existe mais. Lista telefônica. Tem imunidade? STF, sim, tem imunidade. Revista pornográfica tem imunidade? STF, sim, tem imunidade. Beleza? Tranquilo? Vai cair. Vai cair. Na prova de vocês agora. Não, isso que eu vou falar agora vai cair.
Recente decisão, é do livro, é relacionado ao livro. E-book e a sua respectiva plataforma, né? Que o e-book é disponibilizado normalmente em uma plataforma, o Kindle, né? Kindle. É Kindle que é a plataforma ou não? Ou tem o nome a plataforma, o Kindle é o aparelhinho? Né? Mas tudo bem, não vai falar o nome lá na hora, vai falar só a sua respectiva plataforma. E aí, gente, e-book tem imunidade? STF entendeu, e olha que foi divergente, viu? STF entendeu que e-book tem, sim, imunidade. Beleza? E a sua respectiva plataforma de disponibilização. Kindle, no caso. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Quanto tempo nós temos aqui? Eu acho que nós... Tá de boa, então. Vamos lá. Gente, a linha E da Constituição Federal, eu não sei se vocês lembram, para quem é mais velho vai lembrar, antes o CD, a gente comprava o CD, né? Quando essa emenda constitucional veio, já não usa mais CD, infelizmente, né? Nem DVD, né? Já temos outras plataformas. Então, antes eu ia lá, você ia lá e comprava o CD. Aí tinha o CD original e tinha o CD pirata. Lembram? O CD pirata era 5, o CD original era 40, 50 reais. O que a classe artística falou? Olha, esse CD tá caro, esse CD original, porque incide muito tributo em cima dele, IPI, tá demais o negócio. Então vamos imunizar isso aí. E aí o Constituinte, quando depois que começaram a disponibilizar via Spotify, tudo colocou essa linha E. Os videogramas, os fonogramas produzidos contendo obras musicais brasileiras ou interpretados por artistas brasileiros são, segundo a Constituição, imunizados. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Bem simples esse ponto. Bem tranquilo. Gente, antes de continuar, só falar uma coisa para vocês. O que tinha para ser feito já foi feito. O que vocês poderiam fazer já foi feito. Não tem outra situação, não vai dar para voltar no tempo. Então, agora, o momento de vocês é ter calma e fazer a prova. Não tem o que vocês fazerem. Eu sempre cito o exemplo, gente, e aí é uma coisa que vale mesmo para todo mundo. A minha mãe tinha uma pessoa que ensinava ela estudava junto no concurso, ela e uma pessoa, e essa pessoa literalmente ensinava ela, dava aula para ela, ensinava como estudar. A minha mãe passou e essa pessoa não passou. Não na OAB, num concurso. Por quê? Porque se você deixar a insegurança te dominar, se você deixar a sua cabeça virar aquele turbilhão na hora da prova, você não vai conseguir. Você é só pensar, gente, quando que mais dá vontade de ir no banheiro, que você quase faz na calça, quando você está na frente da privada. É um negócio impressionante. Então, se você deixar a ansiedade te dominar, se você deixar a ansiedade, você vai fazer besteira na hora da prova. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Já ouviram falar do William Douglas, né? O William Douglas, ele tem um livro muito bom, inclusive, Como Passar, salvo engano, o livro dele, o nome. E aí ele coloca as técnicas eficazes de estudo e ele coloca também uma situação, que eu tenho certeza que vocês já passaram por ela. Você foi lá, está lá A, B, C, D. Você olhou a questão e marcou a D. Aí você foi, releu a questão, né? Você leu a primeira com atenção, deu mais uma lida, marcou a D. Aí releu a questão, você falou, essa vírgula aqui está errado. Eu estou achando que está errado isso aqui. Eu estou achando que tem alguma coisa errada nisso aqui. E muda.
Gente, a chance de você errar cresce em 90%. Isso não sou eu que estou falando, tá? É o livro do William Douglas. Depois, se vocês quiserem, vão lá e busquem na fonte. Por quê, professor? Porque a sua primeira resposta é a intuitiva. Presta atenção. A sua primeira resposta é a intuitiva. A sua primeira resposta é que a sua cabeça está falando que está certo. Você estudou, sua cabeça foi lá e pau, está certo. Já aconteceu com vocês? E aí muda e muda para errada. E aí a frustração fica ainda maior, né? Porque aí mudou 5 para errada, tira 35 e não... A frustração fica muito maior, gente. Então, eu aconselho vocês, pelo amor de Deus, façam isso. Leiam com atenção. Leiam com atenção. Se quiser dar uma relida, releia. Marcou. Marcou, esquece. E lembra de uma coisa, a chance de você errar, se você quiser mudar a resposta, cresce em 90%. Beleza? Tranquilo. Isso é, olha, de tudo que eu falei aqui, essa é a dica mais importante. Essa é uma coisa que eu aprendi bastante no William Douglas. Se você leu com atenção, a não ser que você tenha visto alguma coisa, um detalhe, se lembrou que era uma exceção, tá lá, mas sim, raras vezes, né? Mas você leu com atenção, você prestou atenção no que você estava lendo, você marcou, não volta para a questão, esquece a questão. Você tem mais 79 para fazer. Esquece aquela questão que você já marcou. Beleza? Porque se você voltar, a chance de você errar é enorme. Eu, pelo menos, nunca... Só quando eu lia sem atenção que eu voltava, remarcava e acertava. Porque toda vez que eu voltava, eu errava. Era batata. Era batata. Beleza? Então, tranquilidade, calma, que vai dar tudo certo. Deixa eu só pegar aqui uma questãozinha para a gente treinar aqui. Tá dentro já. Então, segunda fase eu vou estar viajando, cara. Eu não sabia também. Não, mas o que eu puder, o que vocês puderem contar comigo, eu tô aí, gente. Não tem. Tranca. É. Gente, deixa eu colocar aqui para vocês. Deu. Essa é objetiva. Tá dando para enxergar aí, gente? Eu não sei como que aumenta aqui. Aqui? Ah, larga aí. Vocês vão enxergar. Aí desligou tudo agora. Vamos lá. Município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo e resíduos provenientes de imóveis. A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. As igrejas são imunes, portanto, não devem pagar a taxa instituída pelo município X. A taxa é inconstitucional, pois não é específica e indivisível. Falso. O STF já entendeu, gente, vocês lembram da aula passada, que é possível taxa de coleta de lixo. C. A taxa é incondicional, uma vez que os municípios não são competentes para a instituição de taxa de serviço. Taxa, gente, é de competência comum. A União pode instituir, Estado pode instituir, município pode instituir, DF pode instituir. Letra D. A taxa é constitucional e as igrejas não são imunes. Peguei isso aí, olha o exemplo que eu vou dar para vocês e você vai me falar se não se encaixa na sua situação. Você marcou, letra D. Aí tá, bananá, você volta para a questão. Você olha, você fala, gente, essa questão está falando que a igreja não é imune. Igreja é imune, só não é da taxa. Vê se não acontece.
Só não é da taxa. Esse cara tá querendo me pegar. Eu não vou cair nessa, não. Aí você marca todas menos a certa. Porque você acha que está sendo enganado pela questão. Acontece já... alguém se identifica com isso? Mas é isso que acontece. Então, por favor, não votem. Vamos lá. Uma instituição de ensino superior sem fins lucrativos explora em terreno de sua propriedade serviço de estacionamento para veículos, cuja renda é revertida integralmente para manter as suas finalidades essenciais. Ocorre que tal instituição foi autuada pela fiscalização municipal sob o fundamento de ausência de recolhimento de impostos sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, relativos aos exercícios fiscais de 2008 a 2011, visto que a atividade econômica, serviço de estacionamento, consta na lista do ISSQN lá. Essa foi a prática, tá? Mas só para a gente praticar mesmo. A referida instituição pretende viabilizar demanda judicial para a defesa do seu interesse, uma vez que não houve oferecimento de defesa administrativa. Nessa situação hipotética, considerando que tudo está comprovado documentalmente, que o pagamento do tributo inviabilizaria os investimentos necessários para manter e ampliar os serviços educacionais, que a instituição própria apresente a fórmula jurídica processual mais apta. A pergunta é a seguinte, a questão se cinge em um ponto. É uma instituição de ensino sem fins lucrativos, que tinha um terreno, alugava para estacionamento e cobrava estacionamento. Essa cobrança de estacionamento é imune? Sim, sim. Desde que, e o problema esclarece, esse dinheiro do estacionamento seja aplicado nas suas finalidades essenciais. Ok, gente? Tranquilo? STF já pacificou para a igreja, para partido político, para sindicato dos trabalhadores, para instituição de assistência social ou de educação sem fins lucrativos. Dúvida, gente? Beleza? Amém. Vamos lá. A União publicou no Diário Oficial de 30 de junho de 2017 decreto que majorou a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. No decreto foi estipulado que a alíquota majorada já seria válida para fatos geradores ocorridos a partir do mês seguinte. Tendo em vista a anterioridade nonagesimal e a anterioridade de exercício financeiro, responda aos itens a seguir. É válida a exigência da alíquota majorada no mês seguinte à publicação do decreto? Vamos lá. Daqueles catatal de informações que a gente passou na primeira aula, né? Dos tributos que não respeitam nenhuma, dos tributos que respeitam todos, os tributos só respeitam 90. O IPI, gente, o IPI só obedece à anterioridade nonagesimal. E eu ainda falei uma coisa para vocês gravarem. Propaganda dos carros. Lembra? Está acabando o prazo do IPI, está acabando o prazo do IPI, está acabando o prazo do IPI. Então, Temer aumentou hoje, ele pode cobrar no mesmo exercício? Pode, desde que decorridos os 90 dias. Beleza, gente? Tranquilo? É que nesse caso não vai dar o mesmo exercício, porque nós estamos em novembro, né? Mas tudo bem. Ele aumentou em fevereiro. Pode cobrar no mesmo exercício? Pode, desde que decorridos pelo menos 90 dias. Certo? Qual que era a resposta aqui? É válida a exigência da alíquota majorada no mês seguinte à publicação do decreto? Não. Não, não é válida. Por quê? O IPI só pode ser exigido, esse aumento só vai poder ser exigido se depois de decorridos 90 dias. Fácil? B. Se em vez de majorar a alíquota, o decreto alterasse apenas o prazo de recolhimento da obrigação tributária, seria válida a sua exigência a partir do mês seguinte ao da publicação? Também conversamos sobre isso. Gente, prazo de vencimento do tributo não se sujeita à legalidade, ou seja, não precisa de lei para fazer, pode ser feita por decreto, por qualquer outro ato infralegal, e também não precisa respeitar a anterioridade, porque não é aumento, é só mudança de prazo. Beleza, gente? Tranquilo? Difícil? Não é. Não é. Vamos descer. O Estado Alfa editou 2 leis relativas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS.
A primeira com o objetivo de fomentar a indústria de uma determinada área e atrair contribuintes de outros estados da federação. Concedeu redução da base de cálculo do ICMS para pessoas jurídicas que instalassem indústrias dentro daquela região, sem a deliberação dos outros estados. A segunda, de abril de 2016, reduziu o prazo para recolhimento do ICMS. Sob a hipótese, não foi tema da nossa aula, porque realmente não deu para entrar nos tributos em espécie. O ICMS, gente, para evitar concorrência entre estados, ele só pode ser reduzido mediante deliberação do CONFAS. É um órgão colegiado formado por todos os estados da federação que delibera sobre a questão relativa do ICMS. Então, para reduzir o ICMS, o Pedutax não pode fazer de ofício. Ele tem que deliberar no CONFAS, certo? Segunda, você vê como as coisas se repetem, né? A segunda lei é a lei que mudou, antecipou o prazo de vencimento do ICMS. A segunda lei está sujeita ao princípio da anterioridade? Lei que modifica a data. Modificação da data de vencimento do tributo não se sujeita à legalidade, pode ser feita por decreto ou por outro ato infralegal, e não se sujeita à anterioridade tributária. Beleza? Deixa eu ver se ficou alguma aqui. PVA. Vamos lá. Município Beta instituiu por meio de lei municipal uma taxa de limpeza, cujo fato gerador é exclusivamente o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo domiciliar de imóveis do município. A lei também determinou a área de imóvel como base de cálculo para a taxa. Essa lei, gente, é constitucional? Segundo o STF, sim, por dois motivos. E aí são as duas perguntas que nos foram feitas aí. Primeiro, a taxa para coleta, remoção e tratamento de lixo é constitucional? Sim. Aí vem a outra pergunta. Eu posso usar a área do imóvel como base de cálculo para essa taxa? STF entendeu que sim. O que aconteceu? Muita gente questionou da seguinte forma: não dá para dizer que uma casa maior produz mais lixo e uma casa menor produz menos lixo. Então, está violando a indivisibilidade do serviço, tal. STF entendeu que nada disso. A metragem do imóvel pode ser usada como base de cálculo dessa taxa. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Tem alguma dúvida referente a essa revisão aí de tributário, gente? Todo mundo pronto, preparado para amanhã? Tranquilo? Vê se tem mais alguma aqui. Vamos liberar vocês, né? Acho que está na hora, né? Gente, Deus abençoe vocês amanhã. Boa sorte, vai dar tudo certo. Amanhã estamos lá para desejar boa sorte para vocês. Clique lá.